Olá você, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa, essa parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência. Hoje é a nossa aluna da Produção, Construção e Agroindústria e com nossa Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. Meu nome é Gilson Reinaldo, agradeço a você, telespectador, telespectadora, que carinhosamente nos recebe em seus lares semanalmente, ok? Bom, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero dizer que semana passada, quando nós conversamos com o professor Marcelo Tomás de Oliveira, professor doutor Marcelo, e o acadêmico Roger Niquelli, nós perguntamos quem foi, em que ano e país se descobriu a anestesia dentária. Se você ligou para cá e acertou, parabéns. Não ligou, porque ninguém acertou essa semana. O desafio fica para hoje, então. Foi em Boston, nos Estados Unidos. William Thomas Green Morton, através de Horace Wills, um dentista, um médico, que utilizou o éter como anestesia dentária em 1846, ok? Para a cultura é interessante. Ok, gente? Então, hoje, daqui a pouco mais, tem a pergunta da semana. Bom, pessoal, hoje nós temos o orgulho e a honra de receber no Ciência e Pesquisa mais um doutor, mais um cientista, um pesquisador da nossa universidade, graduado em letras, doutor em linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, com muito prazer que nós recebemos novamente o professor, doutor Fábio José Halm. Professor Fábio, é um prazer indescritível tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa, professor. Nossa, Gilson, sempre que a gente aparece aqui na TV Unisul, eu agradeço imensamente a oportunidade de a gente divulgar o que a gente produz, o que a gente trabalha nos estudos da linguagem. Perfeito, professor. Muito obrigado. Para que você saiba, sou o Dr. Fábio, coordeno o programa de mestrado e doutorado em Ciências da Linguagem, e nós temos hoje na nossa universidade uma revista Qualizar Internacional da CAPES, que, para você que não sabe, é uma raridade, uma revista que, para ela existir com esse título, tem que haver uma estrutura de qualidade, um corpo docente de qualidade para que ela ocorra efetivamente. E nós também temos o nosso escritor, professor Fábio, estamos lançando aí o 4º livro, né? Dessa vez, mesmo. Roteiros de Iniciação Científica, esse livro aqui, que eu gostaria até que o Ayala e que o Maurício mostrassem para nós, esse Roteiro de Iniciação Científica, um livro que é bastante volumoso, que fala realmente da iniciação científica. Vamos falar um pouquinho desse exemplar, dessa tua obra, professor? Gilson, você já conhece a minha história como professor e você sabe que uma das minhas paixões, para além dos estudos da linguagem, que é justamente a matéria que eu estudo como cientista, claro, é o ensino da metodologia da pesquisa. Perfeito. Eu sou entusiasmado por isso. Eu acredito que a iniciação científica, o ensino de ciências, o ensino da pesquisa transforma pessoas, né? Eu tenho prazer imenso quando eu vejo que um aluno de graduação, que às vezes não sabe nem por onde começar um trabalho acadêmico, depois ele desenvolve um texto de 10, 15 páginas e eu o vejo apresentando no congresso. Então esse salto de qualidade que a gente dá e que aquele professor que realmente gosta da pesquisa vê acontecer, isso não tem pagamento. Né? Então, quando eu comecei a lecionar, eu nem lecionava ainda a língua portuguesa, que é a minha formação, eu já lecionava a metodologia da pesquisa. Olha só, então, são 30 anos, né, de experiência de ensino nesta área, que eu deixei consubstanciado, que eu deixei, né, encorpado num livro, um livro extenso, como você pode ver aí, que tem a seguinte característica, né? Desde o zero, desde o aluno não ter ideia nenhuma, até o dia que ele vai apresentar oralmente seu trabalho para uma banca, esse livro tenta dar orientações fundamentais para isso. Professor, antes de falar sobre isso, eu vou lhe fazer uma pergunta interessante. Como é que surgiu esse tesão pela pesquisa, professor? Eu até falo essa palavra tesão, porque existe um livro do falecido Gilberto Freire, cujo título é Sem Tesão Não Há Solução. Então me permite, você, telespectador, me permite usar esse termo. Eu tive a sorte na minha formação, quando eu estava ainda, eu acredito, na primeira ou segunda fase do curso de letras, de ter contato com 2 professores que eram entusiasmados pelo campo. Eram pessoas, assim, altamente ativos, o professor Gastão, o professor Frederico. Professor Gastão, professor Frederico. Os conheço da FURB, se não me engano, professor. Perfeito, eles vieram muito na FURB, eles são curitibanos, né? Exato. E eles eram e são, né, entusiasmados. Você não consegue assistir aula com esses 2 professores e não gostar do campo, né? Então ali é aquela história, havia um pendor
né? Quer dizer, sempre há um pendor na gente, né? E a oportunidade de ter aula com eles foi sensacional. Eu digo que esta vontade vem de bons professores. Daí aquela preocupação que eu acho que a gente já compartilhou alguma vez, de que os bons professores sempre são exemplos, né? Exato. E no final das contas, às vezes mais do que o conteúdo, é aquilo que eles nos exemplificam que faz a diferença. No meu caso, foi muito claramente a intervenção desses dois professores. Exatamente. E é interessante, professor, na tua fala, que o grande professor, o mestre, realmente, o sonho dele é que o aluno ultrapasse em conhecimento, ultrapasse em sabedoria, ultrapasse em tudo. Então, isso parece-me que é um exemplo muito claro, muito típico, né, de mestres como os professores Gastão e o professor Frederico. O Fred, a gente chama isso. Fred, trazer a nós isso. E até quero fazer uma confidência, talvez eu tenha falado aqui, Fábio, que eu conheci o professor Fábio Rauer antes mesmo de conhecê-lo fisicamente, pessoalmente. Eu fazia, há 20 e tantos anos atrás, correção de monografias dos cursos de pós-graduação da Unisul, corrigia todas. E eu observava algumas monografias que tinham um padrão de qualidade realmente diferencial. Todas eram perfeitas. Então eu olhava o nome do orientador e eu sabia que aquela monografia estava perfeita. E o nome desse orientador, que eu não conhecia ainda, era Fábio José Rauer. Eu fico muito feliz por isso, Fábio, porque isso é um sintoma muito claro de uma vontade, de uma unidade, de um trabalho, de uma persistência, e é uma característica desse cientista realmente, né, professor? É que eu tive a sorte histórica, Gilson, de além de ser professor de metodologia e gostar dessa área, eu sou professor de letras, então eu sou um professor de redação. Então, quando você consegue conjugar as duas questões, você consegue fazer com que as monografias deem um salto de qualidade. Exatamente. Porque elas são dependentes de boa qualidade de texto também. Exatamente, com certeza absoluta. Daqui a pouco mais, professor, nós vamos começar o segundo bloco conversando sobre roteiros de iniciação científica. Ok. Pode ser? Okay. Estamos conversando com uma honra muito grande com o professor Dr. Fábio José Rauer, coordenador dos programas de mestrado e doutorado em Ciências da Linguagem. E você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Fábio Rauer no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Maurício.